A Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás, numa linguagem muito distante, que ela pode se perder com os contextos de linguagem de comunicação. Várias traduções. Por isso várias traduções. E vários signos distantes do que tem a sociedade hoje. A intenção da Bíblia, a essência da Bíblia, eu acredito que ela é benéfica. Só que chega, por exemplo, para um cara que é mais ignorante hoje em dia, e não estou criticando esse cara, estou falando que ele, igual eu sou ignorante, o outro é ignorante, ele lê aquilo, ele não entende o contexto histórico. E ele vai aplicar aquilo. Então, eu acho que faz falta você ter, tipo, uma tecla SAP da Bíblia. O que a Bíblia quer dizer com isso daqui? Porque a gente está tão pulverizado. Eu vou fazer um comercial agora. Fica à vontade. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço isso. Pô, ótimo. Eu faço questão. Eu faço um canal. Eu faço o quê? Eu leio na verdade, a minha proposta foi ler a Bíblia inteira, inteirinha, mas um capítulo cada dia e interpretar. E explicar direitinho. Aí o que eu faço? Eu tenho tempo de explicar. Esta palavra significava isso naquele tempo, e esta palavra significa... Nossa, eu vou ver se eu... Por exemplo, você falou da tradução. Os italianos dizem que ogni traduttore è un traditore. Todo tradutor é um traidor, né? Existe uma coisa muito interessante na Bíblia, quando você vê a imagem quando Michelangelo fez Moisés, Michelangelo, é maravilhosa, Moisés de Michelangelo, lindo, 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 lindo. Ele colocou 2 chifres em Moisés. 2 chifres. Você fala, pô, mas como Moisés tem 2 chifres? E é interessante que em hebraico diz que quando Moisés desce do monte, ele desce com o rosto brilhando. Em hebraico, brilhante, esplendor, é karan, karan, karan. Só que quando ele foi traduzir para o latim, entenderam querem. Querem, que é? Olha isso. Querem. Querem é cornudo, chifre. Caramba, meteram um chifre no Moisés. Aí a tradução ficou... O tradutor sacaneou Moisés. Botou um chifre. O tradutor tava pegando a mulher do Moisés. Não. Aí ele sacaneou. Tinha corretor automático. Não, mas o chifre, né? Não tinha. Já tinha corretor automático. Mas o chifre. E aí Moisés tem um chifre. Aí o pessoal tentou explicar durante muito tempo, não, o chifre, esse poder, não. É um erro de tradução. Erro de tradução. Então, aí, por exemplo, é nisso que eu falo assim, olha, isso... Não. Então, o que ele queria dizer? Que ele desceu com o rosto esplendoroso. Karan. Não querem, que é com chifre, né? Com chifre. Então, esse tipo de coisa, a gente está falando de uma tradução. Agora... esse não é o grande problema. Moisés não abriu o mar. Ele tava escrito outra coisa. Com uma puta lancha. Ele abriu, o cara falou, Moisés abriu o mar, ele tava, mano, tá remo. E não foi desse jeito que a gente vê na novela da Record. Pelo amor de Deus. Aí, de repente... Isso eu quero saber. Então, porque quando a gente vê a religião desse jeito, a gente fala... Vira uma alegoria. Uma alegoria. E aí, isso mesmo. Aí a gente fala, putz, isso não acredito, isso não... Não, existe. Isso é da história do mar, interessante porque a gente está falando. Gente, você tem aqui o mar Vermelho, que é um mar enorme, que é um mar vermelho, chamado aqui... Essa pílula chama-se Moisés abriu o mar. Aí lá em cima do Mar Vermelho, você tem dois golfos, assim. O Golfo de Eilat e o Golfo de Aqaba. Né? Dois golfos, o Golfo de Eilat e o Golfo de Aqaba. Lá em cima, ali, mais ou menos você está entendendo, tem onde tem o canal de Suez, que é o lugar que o Mar Vermelho é bem pequenininho. O Mar Vermelho é bem pequenininho, bem pequenininho. Ora, Moisés sai ele está aqui, ele está ali mais ou menos perto do Cairo, que é a região ali do Cairo. Ele desce do Egito. E ali ele vai atravessar. Então ele não atravessa um mar enorme. Ele atravessa um mar que é bem estreito e que tem um fenômeno que acontece aqui em Maragogi, gente. É um fenômeno que acontece. O vento toca a maré e a maré ela abaixa e você consegue atravessar. Ora, mas então Deus não fez nada. Claro que fez. A gente tem que entender Deus de uma forma muito bonita. É mais simbólico. Olha que bonito. Deus não gosta de fazer espetáculo. Deus usa aquilo que Ele criou de forma natural para que as coisas aconteçam. Aliás, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Onde que está o milagre das coisas? O milagre está em as coisas funcionarem seguindo uma ordem da natureza.
Por que o milagre tem que ser uma coisa escalafobética? Por que o milagre... Não, o milagre é seguindo a ordem. Imagina, o seu coração que bate. Por que o seu coração bate? Já é uma composição de potássio mais cálcio faz o seu coração Isso bater. já é algo Putz, maravilhoso. isso é coisa... Olha que coisa maravilhosa isso. Mas ele vai bater até quando? Não precisa tocar jazz. Então, na verdade, olha que lindo. Então, o que acontece? Onde está a mão de Deus aí? A mão de Deus está em coincidir esse tempo que eles saem daqui, em chegar aqui, e naquele dia aconteceu um Naquele fenômeno. dia que eles precisavam Aquele dia atravessar. o vento bate e eles conseguem. Putz, o pessoal daqui, os soldados vieram atrás dele e não conseguiram, por quê? A Bíblia, o cara que escreve a Bíblia, tipo... Por quê? Porque quando o mar... ele fecha. Não, e também não foi assim um atrás do... Pelo amor de Deus, longe, né? Tava longe, né? Pelo amor, assim entrar. Não, eles chegaram aqui, não. Putz, como que você tem aqui areia, é chamado de mar vermelho, essa região também é chamada de Mar dos Juncos. Se é Mar dos Juncos é porque tem junco, então o mar é raso, sim. né? Então você tem água ali, diz a Bíblia que os carros dos faraós ficaram presos. Claro que atola. Claro que atola. Então você passa para o outro lado e fala, Deus fez isso comigo. É o que acontece, uma coisa muito interessante na vida da gente. A gente só vê a mão de Deus e a presença de Deus quando a coisa passa. Sim. Você fala assim, putz, por que eu fui fazer isso? Putz, por que aconteceu isso? Pô, por que eu tomei essa decisão? Na hora não você nem... Fala, putz, se eu tivesse feito isso. Mas olha aqui, é Deus agindo na vida da gente. Então, ver Deus dessa forma... é muito mais gostoso. É tipo quem escreveu a Bíblia, é tipo a minha mãe falando Isso de uma mesmo. parada do tipo. Isso mesmo. É isso. Isso mesmo. Eu vou aumentar um pouco. Não, você vai fazer, é isso mesmo. Olha aqui, é isso mesmo. Milagre dos pães. Ó, então, olha aqui uma coisa interessante. Quem é que você falou? Quem escreveu a Bíblia foram quem? Foram as pessoas que foram contando. São humanos muito então, afim de vender um livro. As pessoas, não, e as pessoas, nem livro tinha, as pessoas vendo a ação, elas caminhando, elas viram a ação de Deus ali. E elas viram a ação de Deus, elas falaram, foi Deus que fez isso. Então elas vão contar para os filhos dela, olha, quando nós éramos escravos no Egito, Deus não nos deixou a sorte dos egípcios. É igual eu contando a história do Adam Sandler, eu dou uma montada. Então, todo mundo, aí você faz o quê? Você fala assim, ó, mas Deus estava ali. Então Deus estava naquele momento, Deus estava naquele instante, Deus estava... Deus está aqui. Então, justamente. Então, olha que interessante. É muito mais gostoso você ver Deus dessa forma do que ver Deus fazendo toda hora trovão, chuva, coisa. Uma Seria coincidência milagrosa realmente. Não é só coincidência, seria mais ou menos como eu chegar pro padre e falar assim, esse encontro nosso, de certa forma, é uma ação divina. Não necessariamente porque Deus é um cara com uma barba. Isso. Essa é a questão que as pessoas não estão entendendo, Isso. que eu talvez eu estou começando a entender. Deus não é um cara com uma barba falando, morre, vive. Isso. E não, isso mesmo. É quântico, é quase quântico. Não é essa coisa de achar, então, justamente, é esse pensamento errado que faz com que as pessoas pensam, putz, por que uma pessoa se salvou, outra pessoa não se salvou? Porque era que pra Deus, ser. que Deus cruel, não é assim. Deus não é alguém que está no céu com o joystick dizendo vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali, agora faz isso, mata aquele líder. Não é isso, não é isso. Quando Deus cria tudo que existe a partir dele, todas as coisas começam a funcionar, a evoluir, a se estabelecer, porque Deus colocou ali aquele germe para que as coisas pudessem. Então as coisas, a gente já estava falando da lei da natureza, né? Por que de repente as coisas vão acontecendo naturalmente? Porque foi colocado ali dentro na criação aquilo que pudesse desenvolver.